Suzanne von Rustoff, uma estudante de direito rica, foi acusada de matar os próprios pais em sua própria casa em São Paulo enquanto eles dormiam. Suzanne deu várias entrevistas para a TV e até teve 2 filmes lançados, mas hoje eu vou te contar a história real do caso Rustoff. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal porque todas as terças, quartas e sextas, às 20h15, nós temos casos novos por aqui. Esse é um caso bem conhecido aqui no Brasil, algumas pessoas conhecem esse caso e por conta do lançamento do filme eu resolvi trazer aqui para vocês a história real da família Rustoff. E agora, bora pro caso. Suzanne Louise von Rustoff nasceu no dia 3 de novembro de 1983. Filha da psiquiatra Marisa e do engenheiro bem-sucedido Manfred, o casal teve mais um filho chamado Andrés Albert, que nasceu em 23 de abril de 1987. A família era uma família muito rica, eles moravam em uma mansão na cidade de São Paulo. A Susana e o Andrés, eles estudavam nas melhores escolas de São Paulo, eles estudavam também várias línguas diferentes, eles amavam viajar e viajavam com muita frequência e eles também recebiam uma mesada de mais ou menos R$2.000 cada um de seus pais. E por mais que o irmão fosse mais novo do que a Suzanne, eles eram bem próximos, bem amigos, eles ganhavam tudo que eles queriam, eles sempre tinham tudo na mão e para 2 adolescentes eles tinham uma vida bem confortável. Em casa, os pais eram bem rígidos com a criação dos filhos, eles tinham que cumprir as suas obrigações com a escola, tinham sempre que tirar boas notas e os vizinhos diziam que a família parecia aquelas famílias de comercial de margarina. Eles sempre estavam juntos, eram muito unidos e aparentemente sempre estavam muito felizes. Eles eram muito discretos, os vizinhos nunca ouviam nenhuma briga, nenhuma discussão na casa e a família também não dava grandes festas. No domingo à tarde de agosto de 1999, o Manfred, a Marisa, a Suzanne e o Andrés estavam passeando pelo Parque Ibirapuera, onde encontraram um menino chamado Daniel, que era competidor de aeromodelismo. O Andrés logo se interessou pelo esporte, ele ficou encantado com as manobras que o Daniel estava fazendo, então perguntou aos seus pais se ele podia fazer um curso daquele esporte. E foi por conta disso que o Daniel passou a dar aulas para o Andrés. Daniel Cravinhos de Paula Silva tinha 18 anos na época e desde 2013 se dedicava ao esporte. Foi campeão paulista, brasileiro, pan-americano, sul-americano e também foi o 5º melhor do mundo em 1998. Filha de Nádia e de Astrogildo, uma família que trabalhava com consertos de carros, motos e aeromodelos. A família do Daniel tinha um poder aquisitivo bem diferente da família da Suzanne. Eles moravam em uma vila na cidade de São Paulo e eram conhecidos pelos vizinhos como a família do barulho. Eles eram muito felizes, estavam sempre próximos e a família trabalhava todos juntos nessa oficina que ficava na casa deles. Os pais do Daniel tiveram 3 filhos, o Daniel, que era o mais novo, o Christian, que era o filho do meio, e o Marcos, que era o filho mais velho e que também ajudava financeiramente a família. O Andrés, irmão da Suzanne, ele não tinha muitos amigos, ele não se relacionava com muitas pessoas e assim que começou a fazer o curso com o Daniel, eles começaram a se aproximar e aos poucos eles foram virando amigos. A Suzanne achou o Daniel bonitinho desde o início, desde quando eles se conheceram a primeira vez. E um certo dia ela resolveu enviar um bilhete através do seu irmão para o Daniel. E depois desse ponto foi que eles começaram a se relacionar. Como a Suzanne e o irmão eram muito próximos, o Andrés sempre estava presente na vida do casal. Eles sempre saíam junto, o Daniel sempre levava o Andrés para conhecer novos lugares, novas pessoas. O Andrés dizia que o Daniel era como se fosse o irmão mais velho dele, de tanto que ele se sentia íntimo e se sentia acolhido pelo Daniel. E, inclusive, foi com o Daniel que o Andrés e a Suzanne experimentaram maconha pela primeira vez. Os pais da Suzanne não se importaram muito inicialmente com o relacionamento dela com o Daniel.
Eles acreditavam que era só uma coisa de momento, um relacionamento passageiro, que logo logo a Suzane ia desencantar do Daniel e eles não iriam prosseguir com esse relacionamento. Mas com o passar do tempo, o relacionamento foi ficando cada vez mais sério e a Suzane já estava com 18 anos naquela época, então eles ficaram juntos por 3 anos. E por conta disso, os pais dela começaram a se preocupar com o relacionamento dela com o Daniel. Eles acreditavam que o Daniel não fazia bem para Suzane, que o relacionamento não fazia bem para ela. A Suzane costumava pegar dinheiro emprestado com o pai para emprestar para o Daniel e também ela dava muitos presentes e joias caras para ele. A Suzane e o Daniel pareciam ser uma pessoa só. Era muito difícil vê-los separados. Eles sempre estavam juntos, sempre estavam fazendo alguma coisa juntos ou viajando juntos. A Suzane já não passava mais dias com suas amigas ou com seus pais. Aos 18 anos, a Suzane começou a cursar a faculdade de Direito na PUC São Paulo e nessa altura ela já falava 3 línguas diferentes. Já o Daniel, com 21 anos na época, não estudava e ganhava algum dinheiro quando vendia os seus aeromodelos. Em 2002, os pais da Suzane descobriram que ela estava usando drogas com o Daniel e como eles já não aprovavam o namoro, essa para eles foi a gota d'água. Então eles resolveram proibir o relacionamento dos dois. A Suzane e os pais discutiram, mas ela entendeu que era melhor obedecer os pais. Então ela tirou a aliança de compromisso que ela usava com o Daniel e disse para os pais que o relacionamento tinha acabado, mas na verdade o casal continuou namorando, continuou o seu relacionamento escondido. Com a proibição do namoro, a Suzane, que costumava passar suas tardes em casa conversando com a sua mãe, passou a ficar cada vez mais distante da sua família e as brigas na casa se intensificavam cada vez mais. A polícia já tinha atendido 3 ocorrências vindas da casa da família e o motivo era sempre o mesmo. A Suzane chegava tarde da noite e tentava entrar em casa com o Daniel. O pai dela via aquela situação, não admitia aquilo, então eles começavam a discutir e a polícia era chamada para tentar acalmar os ânimos. Mas no mês de julho, os pais da Suzane fizeram uma viagem e passaram 1 mês fora de casa. E nesse período de 30 dias, o Daniel passou a morar na mansão junto com a Suzane. A Suzane disse que esse período foi como se fosse um sonho para ela e para o Daniel. E quando os pais dela chegaram em casa, ela resolveu sentar com eles e conversar, pedindo que o pai comprasse um apartamento ou um flat para que ela pudesse morar com o Daniel. O pai dela achou aquilo inadmissível, não aceitou a proposta da Suzane, disse que era para ela estudar, trabalhar, comprar o próprio apartamento dela e aí ela poderia morar com quem ela quisesse. E acredita-se que foi nesse período que a Suzane começou a elaborar o seu plano de matar os seus próprios pais. Então, na noite de 30 de outubro de 2002, a Suzane e o Daniel levaram o Andrés, o irmão mais novo da Suzane, até um cybercafé, deixaram ele lá se divertindo, jogando alguns jogos, e os dois foram para o motel. Eles ficam no motel até mais ou menos umas 2h56 da madrugada, e na saída o Daniel resolve pedir uma nota fiscal comprovando que eles estavam no motel. Depois de pegar a nota fiscal, o casal dirige até o cybercafé onde estava o irmão da Suzane. Eles pegam o Andrés, os 3 levam o Daniel até a casa dele e depois a Suzane dirige até a casa onde morava com a sua família. Assim que eles chegam em casa, a Suzane percebe que a janela do escritório está aberta, então ela liga para o Daniel e pede para o Daniel ir até lá porque ela fica com medo que a janela está aberta e ela decide não entrar com o seu irmão. O Daniel chega na casa dela e liga para a polícia contando o que estava acontecendo, dizendo que provavelmente um ladrão entrou na casa e deixou a janela do escritório do pai da Suzane aberta. Assim que a polícia chega no local, eles encontram o Daniel, a Suzane e o irmão da Suzane na porta da casa. Então eles pedem para que eles fiquem do lado de fora e eles entram na casa para ver se tem alguém lá. Assim que a polícia entra na casa, eles reparam que a casa está perfeitamente arrumada,
Parece que tá tudo em ordem, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Eles vão até o escritório, onde eles encontram uma verdadeira bagunça. Tinha muitos papéis no chão, muita coisa bagunçada. Parecia que alguém tinha procurado alguma coisa ali com muita pressa. Eles veem que não tem ninguém no escritório, então eles decidem ir para o andar de cima. Andando pelo andar de cima, eles vão até os quartos e quando ele chega no quarto do casal, eles se deparam com o corpo do Manfred e da Marisa deitados na cama em uma poça de sangue, já sem vida. Os policiais ficam um tempo lá no andar de cima pensando como vão dar uma notícia dessa para os filhos, mas como não tem outro jeito, eles decidem ir para o andar de baixo, onde estavam a Suzane, o Daniel e o seu irmão, e começam a contar o que tinha acontecido. Assim que eles contam que os pais da Suzane estão mortos, o Andrés fica sem entender direito, ele fica meio que em pânico. Já a Suzane parece que não tem nenhum tipo de reação emocional e apenas diz: tá ok, e agora? O que a gente faz? Os policiais fizeram um chamado pelo rádio avisando o que tinha acontecido, então logo começaram a chegar várias viaturas de polícia e enquanto os policiais estavam decidindo os próximos passos, o que iam fazer, como iam lidar com aquele caso e como iria começar a investigar, a Suzane estava apenas perguntando o tempo todo para os policiais como estava a situação, o que eles iam fazer, qual eram os próximos passos dos policiais e como eles iriam começar a investigar o caso. O Daniel também começa a fazer um monte de perguntas. Ele pergunta se os ladrões levaram dinheiro. A polícia acha as perguntas do Daniel muito esquisito, porque ele fala exatamente quanto tinha em dinheiro dentro de uma mala que ficava dentro do escritório. Ele diz que tinha uma certa quantia em real, uma certa quantia em dólares e uma certa quantia em euro dentro de uma caixinha que ficava no escritório do pai da Suzane. A polícia logo isolou a área e começou as investigações. Eles notaram que o rosto das vítimas estavam cobertos, o que poderia indicar que eles conheciam os criminosos. O alarme da casa não disparou e as câmeras de segurança, estranhamente, estavam desligadas. A casa da família estava completamente organizada, exceto pelo escritório que tinha vários papéis jogados, e no quarto do casal tinha algumas joias jogadas do lado da Marisa e uma arma do lado da mão do Manfred no chão. Do lado do corpo da Marisa também tinha uma jarra com água, mas não tinha nenhum copo pelo quarto, e eles também puderam observar que foi utilizado alguns sacos de lixo que ficavam na despensa da casa. A polícia logo começou a desconfiar daquela cena toda. Eles começaram a acreditar que aquela cena foi uma cena montada, porque na casa tinha muitas joias, muitos objetos de valores que não foram levados pelos ladrões. E também os ladrões sabiam exatamente onde estava cada coisa que eles queriam pegar, além de que eles se preocuparam muito em manter a casa extremamente organizada, o que não faz sentido nenhum em um crime como esse. Durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que o casal foi golpeado no mesmo tempo, então para que isso acontecesse, tinha que ter no mínimo 2 pessoas na cena, então por conta disso, eles começaram a desconfiar da Suzane e do Daniel. Eles perguntaram para a Suzane e para o Daniel onde eles estavam naquela noite. A Suzane disse que estava no motel com o Daniel, enquanto seu irmão estava no cybercafé. Então, logo assim que a Suzane disse que eles estavam no motel, o Daniel logo entregou para os policiais a nota fiscal do motel onde eles estavam. A polícia achou aquela situação, aquela atitude do Daniel muito suspeita, porque afinal de contas, quem vai no motel e pede uma nota fiscal, e assim que a polícia pergunta onde você tá, você já entrega a nota fiscal para comprovar onde você estava. A polícia achou aquela situação, no mínimo, muito suspeita. Por conta de tudo isso e também da cena do crime, a polícia começou a desconfiar do casal, mas eles achavam que a Suzane não tinha força física suficiente para golpear mais de 7 vezes a cabeça de um dos seus pais.
Então, por conta disso, eles começaram a acreditar que pelo menos mais uma pessoa estava envolvida e teria ajudado ao Daniel a golpear os pais da Suzane. A polícia até chegou a cogitar uma outra linha de investigação, achando que de repente outras pessoas estavam envolvidas, que a Suzane e que o Daniel não tinha nada a ver com o caso. Mas além da cena do crime, está muito incomum para um crime como esse. Os ladrões sabiam exatamente onde estava cada coisa que eles queriam pegar. Por exemplo, eles sabiam que a joia que eles espalharam pelo quarto estava dentro do guarda-roupa em um fundo falso. Ele sabia onde estava a jarra na cozinha. Ele sabia onde estava o saco de lixo que ficava dentro da despensa. Sabia onde estava o dinheiro que ficava dentro de uma mala no escritório do Manfred. Então, assim, sabendo que a casa que a Suzane morava era uma mansão enorme, como que pessoas desconhecidas poderiam saber exatamente onde estava cada coisa, se preocupando em não desorganizar a casa e só pegando os itens que eles queriam utilizar. Por conta disso, tudo acabava apontando para a Suzane e para o Daniel. No dia 1º de novembro, aconteceu o enterro do casal. A Suzane estava do lado do irmão o tempo todo e aparentemente ela estava muito abalada, sempre sendo consolada pelos amigos e pelos familiares. O caso acabou ficando muito conhecido na mídia, todo mundo sabia o que tinha sido roubado na casa do casal, sabia que tinha sido roubado algumas joias e também uma certa quantia em real, dólares e euro. 2 dias depois do enterro dos pais da Suzane, a polícia decidiu ir até a casa da família para olhar melhor a cena do crime, para olhar melhor as condições da casa. A Suzane atendeu a polícia e quando a polícia entrou na casa, eles viram que a Suzane estava junto com seu irmão, o Daniel, e um casal de amigos na beira da piscina, bebendo, fumando, conversando, como se estivessem comemorando alguma coisa. Naquela mesma semana foi o aniversário da Suzane, então ela e o Daniel viajaram para o sítio da família e ficaram lá comemorando o seu aniversário. Durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que o homicídio aconteceu entre as 22h e a meia-noite daquele dia. E um guarda que trabalhava naquela rua da casa da Suzane disse que aquele dia era um dia muito tranquilo. Ele estava, inclusive, assistindo um jogo de futebol e por conta disso que ele lembra de todo aquele dia. Ele disse que o único carro que entrou na casa foi o carro da Suzane. Bem no momento do jogo, ela entrou, ficou mais ou menos uns 30 minutos e depois saiu de casa novamente. Muitas contradições, muitas histórias surgiam. A Suzane sempre contava alguma coisa nova. Os policiais iam lá e investigavam, mas parecia que tudo levava sempre a ela e o Daniel. A polícia já estava investigando há muito tempo, eles suspeitavam muito do casal, mas até aquele momento eles não poderiam dar certeza de que foram eles que cometeram o crime, até que eles se deparam com a maior evidência do caso, quando o Christian, irmão do Daniel, compra uma moto zero, uma Suzuki, e paga com dólares. Mas o Christian não trabalhava na época, ele não tinha como comprovar a renda dele. Então o dono da loja, assim que o Christian compra a moto e sai da loja, o dono da loja liga para a polícia e diz que um homem chamado Christian comprou uma moto Suzuki zerada na loja dele e pagou em dólares. A polícia então resolve chamar o Christian até a delegacia com a desculpa de que precisavam da ajuda dele para identificar um suspeito de um outro caso. Então o Christian vai até a delegacia e chegando lá a polícia pergunta para ele como é que foi que ele comprou uma moto Suzuki zero e ainda pagou em dólares. Ele disse que recebeu uma quantia de herança da avó e também guardava algum dinheiro durante a sua vida. Mas a polícia sabia que o Christian era usuário de droga, então para eles não fazia sentido que um usuário fizesse economia, que um usuário guardasse dinheiro ao longo da sua vida. E por conta disso, eles passaram a pressionar ainda mais o Christian, sabendo que tinha sido roubado uma quantia em dólares da casa dos pais da Suzane no dia do crime. Depois de 6 horas de depoimento, o Christian acabou confessando a participação dele no crime e disse também que o Daniel estava envolvido e também a Suzane. Disse que ele golpeou a Marisa enquanto o Daniel golpeava o Manfred e falou que ele só fez aquilo tudo porque ele devia um favor para o seu irmão Daniel.
A Suzane e o Daniel também estavam na delegacia, porém em outra sala. E assim que a polícia contou que o Christian já tinha confessado o crime, já não tinha outra solução senão os dois confessarem também. A Suzane disse que a motivação do crime foi a proibição dos pais em relação ao namoro com o Daniel. E como eles se amavam muito e queriam ficar juntos, ela não viu outra solução senão assassinar os próprios pais para que pudesse viver a sua vida junto com o Daniel. Eles contaram que na noite do dia 30 de outubro de 2002, a Suzane e o Daniel levaram o Andréas, irmão da Suzane, de 15 anos, até o Cybercafé e foram buscar o Christian, irmão do Daniel. No carro, eles colocaram luvas e máscaras e dirigiram até a casa da família. No carro já tinha alguns bastões de ferro que eles usariam para golpear os pais da Suzane. Chegando na casa da família, a Suzane vai até o quarto dos pais confirmar se eles estão dormindo. Então, assim que vê que eles estão dormindo, ela desce novamente e diz pro Daniel que tá tudo ok e que eles podem dar continuidade ao plano. A Suzane disse que ela não queria ver e nem ouvir nada, então ela senta no sofá, coloca as mãos nos ouvidos e fica ali até que o Daniel desse o sinal de que tinha terminado. Como a Suzane tinha desligado o alarme e as câmeras de segurança no dia anterior, não foi possível ver toda essa cena, nem ver se realmente essa foi a posição da Suzane em relação ao crime. O Daniel e o Christian então entram no quarto dos pais da Suzane. O Christian começa a golpear a Marisa e o Daniel começa a golpear o Manfred. Vendo que o casal estavam apenas inconsciente, o Daniel vai até a cozinha e pega um jarro com água, sobe novamente para o quarto, coloca um travesseiro no rosto de cada um e começa a jogar água no rosto deles. E como eles estavam inconscientes por conta de todos os golpes que receberam na cabeça, o casal acaba morrendo naquele momento. Depois eles começam a jogar algumas joias pelo quarto, fazer aquela bagunça no escritório e deixaram a porta e a janela aberta para que parecesse um latrocínio, que é um roubo seguido de homicídio. Então a Suzane orienta o Daniel dizendo onde está cada coisa, dizendo onde estavam as joias, onde estava a mala com dinheiro e o dinheiro em real, dólar e euro e algumas joias de valor foram entregues ao Christian como pagamento pela participação dele no crime. Eles lavaram os bastões que eles utilizaram para cometer o crime na piscina da família, tiraram as roupas que eles estavam usando, colocaram tudo isso dentro de sacos de lixo que eles pegaram na despensa da casa e dirigiram por São Paulo jogando esse saco fora aí. Esses sacos com essas evidências do crime nunca foram encontradas. Depois deles jogarem os sacos de lixo pelas ruas de São Paulo, o Daniel e a Suzane deixaram o Christian em casa e a partir daí eles precisariam continuar com o plano. Então eles foram até um motel, pegaram a suíte mais cara que tinha e ficaram lá até mais ou menos as 2h56 da manhã. Assim que saíram do motel, o Daniel pede ao gerente uma nota fiscal para comprovar que eles ficaram ali exatamente naquele período de tempo. Depois disso, eles vão até o Cybercafé, pegam o Andréas, irmão da Suzane, levam o Daniel até a casa dele e a Suzane dirige até a casa da família, onde encontra toda aquela cena e faz a ligação para a polícia. O Daniel parecia estar totalmente perdido naquele momento. O Christian se mostrou muito arrependido durante o julgamento, mas a Suzane não demonstrava nenhum tipo de reação. Somente quando ouviu a sua sentença e percebeu que ela não iria escapar impune, ela começou a chorar de desespero. Suzane até chegou a entrar com um pedido para administrar a herança da família e também para receber a parte do seguro de vida dos pais que ela mesma planejou matar. Em julho de 2006, o trio foi a júri popular. A Suzane até tentou dizer que ela tinha sido manipulada pelo Daniel, que o Daniel se aproveitava do dinheiro dela e que dava drogas para ela. O Daniel tentou argumentar que tudo aquilo foi planejado pela Suzane, mas ainda assim a Suzane e o Daniel pegaram uma pena de 39 anos e 6 meses de prisão.
O Christian foi sentenciado a 38 anos e 6 meses de prisão. Em 2011, a Suzane foi considerada indigna de receber qualquer quantia em relação à herança da família, que foi avaliada em mais ou menos 11 milhões de reais e foi entregue apenas ao seu irmão mais novo. A Suzane até tentou entrar com um pedido de liberdade. Ela também disse que gostaria de ter contato com seu irmão, mas o Andrés não quis nenhum contato com ela e desde o dia do julgamento eles não têm mais nenhum contato, eles não se veem mais. E a Suzane continua presa. A Suzane chegou a dar várias entrevistas para a TV, ela deu entrevista para o Fantástico, deu entrevista para o Gugu, e foi também base para um livro escrito pelo Ulisses chamado Suzane, Assassina e Manipuladora, e também foi base para um outro livro escrito por uma criminologista que chama O Quinto Mandamento. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link dos dois livros, se vocês quiserem conhecer. É muito interessante ler esses livros porque conta exatamente a vida da Suzane e também tudo o que aconteceu a partir do dia do crime. A partir do ano de 2015, a Suzane recebeu o direito de sair da prisão em algumas datas específicas como Réveillon, Natal, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Mães, o que causou aí muita revolta no povo brasileiro, e todas as vezes que é Dia dos Pais ou Dia das Mães e a Suzane sai da prisão, acontece sempre um noticiamento e as pessoas ficam indignadas disso estar acontecendo. Em 2017, o Christian recebeu o direito de cumprir o restante da sua pena em liberdade e em 2018 o Daniel também recebeu o mesmo direito. O Andrés, irmão mais novo da Suzane, é um menino muito inteligente, muito querido por todos, mas que tem passado por muitos problemas porque até o dia de hoje ele não conseguiu superar a perda dos seus pais e principalmente não conseguiu superar o fato de que a sua própria irmã, de quem ele era extremamente íntimo, foi a responsável de tirar a vida dos seus pais de uma forma tão brutal como essa. Agora, no ano de 2021, foram lançados 2 filmes com base no caso da Suzane, que chama A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, baseado na visão aí de cada um. Eu ainda não assisti esse filme, muita gente assistiu, muita gente amou, muita gente odiou. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você já assistiu o filme que foi lançado agora em 2021 sobre a Suzane. A Suzane era uma menina que veio de uma família rica, que tinha tudo o que queria, na hora que queria. E ela disse no seu julgamento que quando ela deu o sinal para o Daniel que poderia começar a executar o plano, ela descobriu que não queria mais que os pais morressem, mas que àquela altura já era tarde demais e não tinha mais o que fazer. E disse também que tudo que fez foi por amor e para que ela e o Daniel pudessem viver uma vida juntos para todo sempre. Esse foi o caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião, se você conhece esse caso, se você tem alguma coisa para nos acrescentar sobre esse caso. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler a sua opinião, tá bom? Se você tem algum caso que você gostaria de conhecer, é só deixar aqui embaixo também que eu trago para você. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!